Então, assim, como eu falei na aula passada, em caso de dúvida ou algo assim, vocês só ligam o áudio e falem, tá? Que eu paro de falar aqui e escuto vocês, porque eu vendo só a tela, eu não tô vendo quem tá falando lá no chat nem nada disso. Vamos lá. Na aula passada, eu falei sobre questões de compreensão e interpretação textual e a gente resolveu algumas questões. E na minha cabeça, daria tempo também para essa aula aqui toda. E não deu, foi meio às pressas e tal. E é interessante que vocês entendam, assim, logo de início, com qual estrutura de redação a gente vai trabalhar quando a gente for falar sobre redação, as aulas de redação e outras coisas relacionadas especificamente a isso, tá? Eu coloquei aqui sobre, da aula de redação, introdução e argumentação, que são geralmente as coisas mais difíceis que os alunos acham e que vai dar assim um norte, tá? Para todo o conteúdo que a gente vai ver durante esse tempo, tá? A gente vai ver algumas técnicas, estratégias de introdução e questões gerais sobre argumentação, problematização do tema, possíveis argumentos, os agentes de intervenção e outras coisas, tá? Aqui só o que a gente vai ver mesmo é o roteiro de aula, que a gente vai falar sobre o tema, tese, desenvolvimento, problematização, delimitação do tema, enunciado, as técnicas, argumentação, né, que é o uso de referências, a intervenção, que são, no caso, uma espécie de argumento propositivo, um argumento no qual você propõe algo para que a realidade seja alterada em alguma medida, os agentes que podem fazer isso, e, por último, a gente vai analisar algumas redações que tiveram nota máxima no Enem para a gente poder entender na prática, digamos assim, como que essa estrutura de redação funciona, a estrutura de redação do Enem, tá? Então, vamos lá. Perdão. Aqui nas competências, né, de argumentação e correção. Como vocês já devem saber, são 5 as competências que vocês precisam cumprir na redação do Enem para poder não zerar, né? Que é domínio da língua, vocês têm que compreender o tema, a questão das informações, o poder de argumentação, o repertório que vocês têm que ter e também a proposta de intervenção que não fere direitos humanos e tal. Aqui, especificamente, a gente vai falar hoje sobre estrutura, tá? Mas essas competências vão ser também trabalhadas ao longo da aula, assim, de maneira bem superficial, porque, como eu falei para vocês, é uma aula introdutória, tá? Então, aqui vocês estão vendo a estrutura básica, tá? Da redação, que é introdução, na qual você deve apresentar o tema e o posicionamento sobre o tema proposto, que no caso é a sua tese, a opinião que você tem sobre esse tema, o desenvolvimento, que é o aprofundamento dos argumentos citados na introdução. Ou seja, nessa introdução, vocês têm que já identificar, já dizer para o seu avaliador quais são os pontos que você vai destacar, os argumentos que você vai trabalhar, as opiniões que você vai defender a respeito daquele tema, para que isso fortaleça o ponto de vista que o candidato defende, certo? E, na conclusão, vocês vão criar intervenções que contribuam para a melhoria da problemática e retomando com isso os argumentos anteriores, tá? Isso aqui é a estrutura básica da redação. Um minutinho só. Você deve estar ouvindo o latim. Perdão, não vai parar, então vamos continuar. Uma coisa que vocês não entendem é só perguntar. Enfim, voltando, tá? Aqui sobre a problematização e a delimitação. Por que isso aqui é importante que vocês compreendam? Porque quando vocês pegam, quando vocês estão diante do tema de redação do Enem, seja da UEMA, vocês vão
no texto de vocês, problematizar. O que é essa problematização? Como é que vocês vão problematizar isso? Vocês vão apontar causas e consequências, grosso modo, que estão relacionadas àquele tema. No caso, se vocês pegam, por exemplo, uma questão muito básica que é a educação, né? Problema de educação e tal. Quando vocês problematizam o tema nesse sentido da educação, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar sobre causas pelas quais a educação às vezes não funciona, as consequências pelas quais ela não funciona, no caso, superlotação de salas de aula, a má remuneração dos professores, a questão do currículo, conteúdo ensinado e tal. Isso é problematizar. Vocês vão pensar sobre os problemas daquele tema, tá? Só vocês têm que atentar também para a impossibilidade de abrangência da coisa toda, tá? Porque em um texto é impossível que vocês coloquem em perspectiva tudo o que é relacionado àquele tema e proponham soluções para aquilo, tá? Então, atentem-se a isso, as impossibilidades de abrangência. Então, exatamente por isso que vocês vão focar em perspectivas específicas. No caso, quando vocês pensarem a problematização, vocês terão em mente que, se vocês estão apontando problemas específicos relacionados àquilo, vocês estão apontando perspectivas pelas quais esses problemas podem ser entendidos, certo? Então, você, ao mesmo tempo, problematiza, você pensa nos problemas, nas consequências daquele tema, nas suas reverberações e tal, mas você delimita. Como é que você delimita? Porque se você tentar falar sobre muita coisa relacionada àquele tema, você na verdade não vai falar muita coisa sobre nada, você não vai se aprofundar em coisas específicas do tema, e isso demonstra uma espécie de conhecimento mínimo sobre o todo, porque você só sabe, digamos assim, né? O avaliador, ele vai olhar para o seu texto e ele vai compreender que você só sabe alguns detalhes de um todo, você não se aprofunda, tá? Em determinadas características daquele tema, tá? Então, por isso que é importante que vocês saibam problematizar, mas também saibam delimitar, tá? Então, vamos aqui fazer alguns exercícios de problematização de tema, algumas meios pelos quais vocês podem problematizar esse tema. E por que isso é importante? Porque muitas vezes o candidato, quando vai escrever a redação, não sabe por onde começar a pensar sobre o tema, quais são os possíveis argumentos, quais são as possíveis propostas de solução, ou pelo menos de amenizar o problema e tal. Então, eu separei aqui alguns temas de redações passadas e selecionei aqui algumas problematizações, algumas perspectivas pelas quais a gente pode compreender o problema que está em voga no tema da redação, tá? Aqui, no caso, eu escolhi o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, né? Que você pode estar pensando a partir da seguinte forma: se existe um estigma, muito provavelmente esse estigma está relacionado tanto no setor privado quanto no setor público. E uma coisa muito importante, tá? Para vocês também lembrarem sempre. Temas do Enem geralmente tem a ver com questões públicas. Se tem a ver com questões públicas, um dos possíveis causadores desse problema, apontado no tema da redação, é a falta de investimento em políticas públicas que deem enfoque àquele problema específico, tá? Então, tentem problematizar esse problema, no caso, tentem problematizar esse tema relacionando ele à questão pública. Se pergunte, né? Se houvesse mais investimento público nessa questão, será que ela ainda existiria? Será que ela ainda seria grave? Também vocês podem pensar na questão da abordagem do tema através de mídia, escolas e universidades. Por quê? Porque geralmente um problema perdura quando ele é ignorado na mídia, ignorado nos centros de pensamento e tal, por autores e pelas pessoas no geral. Então, nesse caso do estigma associado às doenças mentais, vocês também poderiam pensar na abordagem do tema pela mídia, pelas escolas e pelas universidades. Porque se existe um estigma e não há a desconstrução desse estigma, isso é também um problema.
que causa esse problema maior, que é o tema da redação. E também a questão da marginalização dos indivíduos, que está também atrelada a essa questão da abordagem do tema. Porque se existe um estigma e se esse problema, e se esse estigma ele está na sociedade, há uma marginalização das pessoas que têm aquele problema, ou que estão envolvidos com aquele problema, certo? Então, no caso, você pode problematizar esse tema em específico através da questão pública, através da questão do debate sobre ele, ser mais acalorado, ser mais divulgado, e também a partir da marginalização que os indivíduos, sofrem desse problema, isso também pode ser compreendido como um causador desse problema que um tema da redação quer tratar, certo? Aqui, o próximo tema é aquele, eu não lembro agora o nome, acho que foi 2018, 2019, não vou lembrar agora, que é sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, na internet. Também foi um tema bastante discutido e tal. Aqui, como há uma manipulação e tal, que geralmente pode se configurar como crime, vocês podem pensar também na questão das leis de controle de dados. Mais uma vez, percebam que aqui vocês estão diante de uma perspectiva de visão do problema que leva em consideração a questão pública, o Estado, a política, os órgãos públicos enquanto geradores de leis que podem controlar esses dados. Porque, no caso, se há uma manipulação tão exagerada, é porque ou as leis não existem, ou se existem, não são muito fortes, não são suficientes para poder parar essa manipulação. Também, especificamente sobre a questão da internet, a questão dos algoritmos e informações verdadeiras. No caso, como vocês devem saber, quando a gente está nas redes sociais ou em sites e tal, essas redes, essas ferramentas, elas utilizam algoritmos que entendem aquilo pelo que você se interessa, aquilo pelo que você não se interessa. Então, essas ferramentas, elas jogam para a gente apenas aquilo que nos agrada. Isso, às vezes, pode ser até mesmo uma informação inverídica, chamada fake news, né? Que pode até não ser verdade, mas como nos agrada, o algoritmo entende que isso vai nos agradar e coloca aquilo para a gente, mesmo que não seja verdade. Então, há uma certa confusão entre o que é verdade e o que é fake news, o que é só perspectiva, o que é narrativa e tal. E também, uma coisa que serve também para outros temas, a questão de quem lucra com, digamos, a manutenção, com a persistência daquele problema. Tá? No caso, vocês podem pensar também em quem lucra com o acesso aos dados. Certo? Aqui são perspectivas de como vocês podem problematizar também esse tema em específico. Aqui, em relação à democratização do acesso ao cinema no Brasil, que também vocês podem problematizar através do capital e sua relação com o acesso à cultura, né? Porque, novamente, uma questão governamental, estatal, porque eu não sei se vocês lembram, mas depois do tema da redação saiu aquele mapa das salas de cinema no Brasil, em que Norte e Nordeste tinham poucas salas de cinema e a maioria estava no Sudeste. Então, é interessante notar que elas estavam, principalmente no Sudeste e no Sul, porque lá são regiões mais lucrativas. Então, há essa relação entre o fomento à cultura e o capital que isso pode gerar, o lucro que isso pode gerar, né? Que novamente é uma questão de problematizar o tema a partir da sua relação com o dinheiro, quem lucra com isso, né? O acesso à cultura também como um direito constitucional, que no caso, né, como sempre, não só em questão em relação à democratização do cinema, mas geralmente por exemplo, a manipulação do controle de dados ou a questão dos deficientes, geralmente eles ferem direitos, né? Então, tentem também problematizar isso a partir da Constituição, das leis e tal, porque o acesso à cultura, ele está como também um direito constitucional, certo? Um direito constitucional, que existe em Constituição, na Constituição de 88 e tal, e o cinema faz parte dessa mescla cultural, como música, livros e tal. Então,
procurem também problematizar o tema, colocando em perspectiva que a existência daquele problema está ferindo um direito que ele é constitucional, certo? E aqui sobre a regionalização das salas de cinema, é o que eu falei anteriormente, sobre a questão de ter mais ao sudeste e menos ao norte, ao nordeste, e isso também é um problema que, ou melhor, é uma perspectiva que também pode ser utilizada para encarar outros temas, como no caso, se tem um estigma em relação, por exemplo, né, um estigma maior em relação aos deficientes, ou aos negros, ou mulheres mais no norte, ou no nordeste, sudeste e sul, e tudo mais. Isso aqui são só exemplos para vocês compreenderem que os problemas, os temas de redação, geralmente do Enem e da UEMA, sempre se relacionam com, primeiro, questão governamental. O governo sempre pode agir de alguma maneira para que aquele problema seja ou resolvido ou pelo menos amenizado, através da criação de leis, através do investimento público, através de investimentos específicos em questões relacionadas ao problema, a questão do acesso, porque geralmente esses problemas ferem direitos, e também a questão de que sempre alguém vai lucrar com esse problema. Ou vai lucrar na questão do capital, ou então vai sair impune de algum crime que comete ou coisa assim, certo? Perdão. Então, aqui sobre o enunciado temático, né? Que é sobre as palavras-chave que precisam estar na sua introdução, tá? Por quê? Por que eu estou falando disso? Porque é na sua introdução que você vai dizer se você tem a chance de você cometer fuga ao tema ou não, tá? Então, no caso, o tema e a tese, eles precisam estar na introdução. O tema não é o tema lá dado para vocês, e a tese é a sua opinião a respeito do tema, tá? Então, na sua introdução, você precisa colocar as palavras, ou no caso, ou o tema todo, ou pelo menos as palavras-chave que identificam aquele tema. Por exemplo, no estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Se você coloca apenas as doenças mentais na sociedade brasileira e trata somente disso, você já comete fuga ao tema, porque a questão não é a doença mental em si, mas o estigma relacionado a ela, tá? Eu lembro muito bem que eu acho que foi 2016 ou foi 2017, não lembro agora, mas em certo momento eu inclusive fiz essa redação quando eu estava no ensino médio, e o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E foi um dos temas que bateu o recorde de pessoas que zeraram a prova com fuga ao tema, porque falaram muito sobre a violência contra a mulher, mas não falaram sobre a persistência, os motivos pelos quais a persistência continua e meios pelos quais essa persistência poderia ser alterada, poderia ser resolvida, poderia ser superada. Então, atentem bastante a essas palavras-chave do tema. Ou você coloca o tema completo, ou pelo menos as palavras-chave, como no caso aqui da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se você coloca só sobre o usuário ou só sobre os dados na internet, você também vai estar cometendo fuga ao tema, porque a questão é a manipulação desse usuário através dos dados da internet. E também sobre a democratização do cinema, do acesso ao cinema no Brasil. Se você coloca só as questões relacionadas ao acesso em si, você não vai estar falando especificamente sobre a democratização, porque essa democratização ou não democratização é um problema e os meios pelos quais isso pode ser resolvido. Tá? Então, isso aqui precisa estar na sua introdução para que você tenha a noção do que você vai trabalhar no desenvolvimento do texto, certo? A gente vai ver isso mais lá na frente. Aqui eu vou citar, tem mais, obviamente, mas eu vou citar apenas duas técnicas ou modos de introdução pelas quais você pode introduzir o seu texto, porque também é uma dificuldade da maioria dos candidatos, porque assim, geralmente se tem a ideia, os argumentos e a proposta interventiva. A questão é que muitas vezes os candidatos não sabem como começar um texto, tá? Às vezes não sabe se
faz uma contextualização, se passa para uma afirmativa mais direta e tal. Então aqui eu coloquei dois modos, tá? Que são as citações e a comparação de características históricas. Comparação histórica para a gente poder compreender, no caso, para que se faça, né, ser compreendido a relação estabelecida que vai ser tratado no texto, tá? Então aqui é só um exemplo, tá? A gente vai trabalhar aqui alguns exemplos com base também nesses temas de redação, certo? Aqui é uma técnica de citação, né? Citação de obra de arte, no caso, obra de arte fílmica, sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vejam bem, como pode iniciar o texto. No filme americano Coringa, Arthur Fleck, personagem principal, é acometido por um problema mental que o faz rir em situações impróprias, o que leva as pessoas a julgá-lo e, em muitas ocasiões, agredi-lo por não compreenderem sua condição. Assim como no caso do personagem, percebam a comparação, assim como no caso do personagem, há no Brasil o problema do estigma em relação às doenças mentais, certo? Então vejam bem que aqui foi feita a citação de uma obra de arte e a comparação disso com o tema, porque assim como no tema colocado para o candidato, o personagem da obra de arte também sofre desse mesmo problema. Então há essa relação. E vejam bem, o problema do estigma em relação às doenças mentais. Então aqui já estão termos-chave para que o avaliador entenda do que você vai falar. Você não vai falar sobre a doença mental em si, mas sobre o estigma a respeito dela, certo? Depois de colocado a citação da obra de arte, a relação com o tema e as palavras-chave do tema, a gente vai falar, ou melhor, você vai colocar a sua tese, porque você entende que tal fato se configura como um desafio a ser superado por todos os brasileiros. No caso, a sua tese, o que você pensa sobre esse problema, é que ele é um desafio a ser superado por todos os brasileiros, posto que tal diversidade ocorre, entre outros fatores, por conta da falta de conhecimento da população em relação ao assunto e o descaso do governo com os indivíduos acometidos por tais doenças. Percebam que aqui no final existem dois argumentos, dois fatores que causam o problema maior, que é o tema, quais sejam a falta de conhecimento da população em relação ao assunto, argumento 1, e o descaso do governo com os indivíduos acometidos por tais doenças, argumento 2, certo? É importante que esses argumentos já estejam aqui na introdução. Por quê? Porque na estrutura de redação, que geralmente pontua muito no Enem, como é que é feito isso? Você faz a introdução e na sua introdução você já coloca os dois argumentos que você vai trabalhar. O segundo parágrafo da sua redação, ele é dedicado ao aprofundamento do primeiro argumento que você utilizou na introdução. O seu terceiro parágrafo, ele é dedicado ao segundo argumento que você colocou na introdução, e o parágrafo final é a retomada do que você já falou e a proposta de intervenção, certo? Vai ficar mais claro essa questão da estrutura quando a gente for analisar os textos, beleza? Aqui, novamente o mesmo tema, só que aqui também é técnica de citação, mas aqui é uma citação direta, no caso de você, porventura, lembrar da exata frase do pensador, ou, sei lá, de uma lei ou coisa assim. Sobre o mesmo tema, né, a introdução seria a seguinte. Segundo Karl Marx, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Depende-se da frase do filósofo que na sociedade existem classes e grupos que precisam batalhar para superar obstáculos, como é o caso das pessoas acometidas de doenças mentais, que, por conta disso, sofrem com o estigma em relação a isso presente na sociedade brasileira. Percebam o seguinte, aqui eu iniciei com uma citação direta, né? No caso, eu coloquei exatamente as palavras que o autor utiliza no seu livro, no seu texto, no seu artigo, ou outro tipo de texto, tá? E fiz essa relação do que ele fala com o tema.
E, novamente, né, a questão de pessoas acometidas pelas doenças mentais e que sofrem com o estigma em relação a isso presente na sociedade brasileira. Percebam que doenças mentais, estigma e sociedade brasileira estão também na introdução, que são palavras-chave que fazem referência ao tema, tá? Aqui já indica que você não vai, pelo menos em tese, né, fazer fuga ao tema. Após isso, né, vem, novamente, como eu falei no exemplo anterior, os argumentos. Tal situação é gerada por conta da falta de informação em relação ao assunto e pela ausência de políticas públicas mais eficientes no combate ao problema. No caso, novamente, né, no segundo parágrafo, é tratado de maneira mais detida o primeiro argumento. No terceiro parágrafo, é colocado em perspectiva o segundo argumento, certo? Aqui, nós temos também um exemplo de uma citação indireta, tá? Porque, às vezes, você pode lembrar da ideia geral, mas não lembra exatamente como o autor fala, o autor ou a autora. Então, você pode também fazer uma citação indireta, que é passar a ideia que o autor tem naquela frase, ou naquele período, parágrafo, não sei, com as suas palavras, como fez a Lívia Thaumaturgo no Enem de 2018. Ela começou a introdução da seguinte maneira. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Percebam aqui que ela está falando sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Então, ela envolve comunicação, a questão da internet, a sociedade e tal. Então, isso também é uma forma de contextualização, quando você não lembra das palavras exatas, mas lembra da ideia, certo? Então, como é que ela faz isso, né? Essa relação. Ela, ao invés de fazer uma comparação, ela coloca a coisa numa justaposição, em que uma meio que contradiz a outra. Porque percebam, ela diz assim: entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para, aí vem o tema da redação, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo, aí aqui é a tese dela, né, o que isso faz? Induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Então, no caso, ela pega uma citação indireta, ela coloca as ideias do autor com as palavras dela, faz a comparação e coloca a tese dela, o que ela acha sobre isso. Ela acha que isso pode induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Essa é a tese, no caso. Aí, ela vai também colocar o que ela vai defender, quais são os argumentos que ela tem para poder defender essa tese. Ela diz que isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Percebam que aqui ela coloca dois argumentos, são duas causas do problema, certo? E aqui é mesmo uma questão estilística, porque a pessoa pode também preferir terminar o parágrafo assim. Ela diz assim: essa realidade constitui um desafio a ser resolvido, não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Tá? Ela poderia ter terminado ali também na questão dos argumentos, são os argumentos dela, mas ela preferiu reafirmar o tema citando quem pode resolver esse problema, que no caso poderes públicos, mas também a sociedade de maneira geral, já indicando o que ela vai pensar lá no parágrafo final, quando ela for fazer a proposta de intervenção. Tá? Aqui, o mesmo tema, mas também, o mesmo tema, mas a redação é da Natália Cristina, também de 2018, e ela fez uma comparação histórica para poder introduzir essa redação. Ela diz assim: a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Percebam o seguinte:
O tema fala sobre a manipulação do comportamento através dos dados da internet. A comparação histórica que ela faz também é sobre a questão da manipulação, mas não é especificamente ligada à internet, mas a ideia, né, da ameaça comunista que houve em 1937. Então percebam que essa comparação histórica, ela indica que o problema em si ele não é novo. O que é novo, na verdade, são os meios pelos quais ele acontece. Tanto é que ela diz assim: entretanto, os mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque a, e aí vem os argumentos, influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Tá? Então, percebam que aqui também há a comparação e tal, justaposição, e os argumentos que ela utiliza aqui, que ela vai trabalhar no texto, que no caso é a influência nos hábitos de consumo e as convicções pessoais dos usuários. No caso, ela vai problematizar o tema a partir dessas duas perspectivas. Ela delimitou o problema a partir disso, da influência nos hábitos de consumo e através das convicções pessoais dos usuários. Tá? Aqui, novamente, outra comparação histórica da Eduarda Duarte, de 2019. Ela diz assim, sobre o tema democratização, né, do acesso ao cinema no Brasil. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. No contexto atual, percebam, né, como ela fala do contexto anterior e coloca em perspectiva o contexto atual. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas no Brasil, e aqui eu realmente escrevi errado, porque esse N não é maiúsculo, no Brasil não há o acesso democrático a essa mídia, em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e de falta de investimentos em exibições populares, as quais muitas vezes são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Aqui também é só mais um exemplo de comparação histórica, mas que fique claro, tá? Que esses são meios pelos quais vocês podem introduzir a redação, tá? Se não souber como introduzir a redação, se não souber como começar, essas são duas práticas, dois modos, dois métodos, duas técnicas que são bem eficientes para você poder introduzir o tema, já fazer a relação e apresentar os argumentos que você vai trabalhar no decorrer do texto, certo? Aqui só mesmo uso de possíveis referências que vocês podem fazer, tá? Como os exemplos anteriores, né? Citação de pensadores e tal, dados que vocês sabem de reportagem, jornais e tal, e de obras artísticas. Não precisa necessariamente ser um filme, pode ser um livro, uma música ou qualquer outra coisa, tá? Desde que tenha um conteúdo e que esse conteúdo possa de fato ser relacionado com o tema da redação, tá? Aqui só mesmo alguns pensadores. Caramba, está grande hoje. Alguns pensadores nos quais vocês podem pensar para poder fazer a contextualização, como é o caso do Karl Marx, por exemplo, que né, como todo mundo sabe, ele falava sobre uma sociedade dividida em classes e tal, em que as elites dominavam, que a elite domina o proletariado e tal. O Jean-Jacques Rousseau, que é um cara também que vocês podem observar, vocês podem ler a respeito, que ele entendia de maneira bem geral que o homem nasce
o homem nasce bom e a sociedade corrompe, e como é que ela corrompe? Através da propriedade privada. Opa. Através da propriedade privada, que é o que faz com que as pessoas cresçam em ambição e tal. Já o Thomas Hobbes, que é um outro autor que também ele vai fazer um debate muito interessante com a tese do Rousseau, ele vai dizer que não, que o homem ele já nasce mal e que a propriedade privada não tem nada a ver com isso, mas que o Estado precisa existir para poder controlar, por meios institucionais, essa, digamos, essa maldade inerente do homem. O Bauman sobre a questão, né, da liquidez e tal, e também o Freud, que apesar de falar bastante sobre psicanálise e tal, ele tem uma ideia muito interessante sobre cultura, que a gente vai ver também bem rapidamente no decorrer da aula, tá? Mas é só mesmo alguns pensadores para vocês lembrarem e também lerem, assim, porventura e tal, porque na hora da redação isso é importante, que vocês tenham já esse repertório constituído, minimamente constituído, né, sobre alguns pensadores que vocês podem utilizar, tá? Os dados que vocês podem utilizar também. É interessante, né, que sejam de fato confiáveis. Então vocês podem pegar isso de pesquisas do IBGE e pesquisas também, isso eu indico bastante, da FGV, que é uma instituição muito antiga no Brasil e que ela faz pesquisas sociais em diferentes âmbitos e que são dados confiáveis, porque são os pesquisadores chegam a eles através do método científico mesmo, fazendo as entrevistas, comparando dados e tal, números absolutos, números relativos, para poder ter uma noção disso e apresentar isso para o público. E também dados de reportagens. Aqui eu coloquei, mas assim, tome um pouco de cuidado com isso, tá? Porque dependendo da reportagem, você pode não lembrar da coisa toda. Porque se é um dado de uma reportagem, é interessante que você lembre de onde você assistiu, qual era o jornal, às vezes o repórter ou a pessoa que fez a reportagem. Caso você lembre, beleza, pode colocar. Mas caso você não lembre desses detalhes, não é interessante que você coloque assim, de reportagem, porque é uma coisa às vezes meio solta e tal, que é efêmero, né? Passa num dia, depois só se você reassistir e tal. E às vezes a gente não lembra disso na hora da redação, tá? Aqui eu separei algumas obras artísticas, né? Que são filmes, documentários e séries, no geral, no cômputo geral, para vocês também assistirem quando tiverem tempo e tal. São de fato umas produções muito boas e que abordam temas que podem muito bem serem relacionados com os possíveis temas de redação do Enem, da UEMA, de concursos ou de outras provas que vocês porventura fizerem, tá? Então, o Tigre Branco, por exemplo, que é um filme da Netflix, que ele fala sobre um cara que ele ascende socialmente na Índia pelos meios legais e pelos meios ilegais, digamos assim. O Dilema das Redes, que é um documentário também da Netflix, que fala sobre a questão de como as pessoas são manipuladas pela internet e como que isso age diretamente na vida das pessoas. Aí eles fazem relação com a educação, com a autoestima, com a percepção da realidade e essas outras coisas. Esse documentário, Muito Além do Cidadão Kane, ele é um pouco mais antigo e ele fala basicamente sobre a influência da Rede Globo no Brasil, como que era a questão com o Roberto Marinho, né, que era o dono da Globo. Ele fala lá que, por exemplo, muitos políticos, antes de lançarem carreira política ou propagandas políticas e tal, iam falar com o Roberto Marinho, por conta de toda a influência que a Globo tinha, e dá também para entender como que a mídia, a cultura de massa, a indústria cultural, age não na manipulação, mas na própria percepção que as pessoas tinham ou tenham, porventura, teriam de alguns assuntos, tá? Um documentário também muito bom. Um pouco antigo, mas ele continua muito bom. Escritores da Liberdade, também é um filme bem famoso, sobre uma professora que vai ministrar aula numa escola de periferia, e ali são, através dos alunos, né, são colocados também em perspectiva, problematizados, são abordados muitos problemas sociais. Os Muros da Escola, que também é um filme sobre
que escola e tal, só que ele é francês e eu posso estar enganado, mas eu acho que não tem ele legendado, ou melhor, não tem ele dublado, só legendado. Aqui também fala sobre a relação de aluno com professor e os problemas sociais envolvidos naquela escola, problemas dos professores, problemas dos alunos e tal. A Vida dos Outros, que é um filme também muito bom sobre acesso à informação, acesso à privacidade das pessoas e tal. Bacurau, que é um filme brasileiro recente, muito bom também, que fala sobre sociedade, relação com os Estados Unidos, América do Norte e tal. Central do Brasil, um filme também muito bom, que fala também sobre sociedade, sobre as hipocrisias e tudo mais. E Black Mirror, que é uma série da Netflix, acho que foi a única série que eu coloquei aqui. E assim, porque eu coloquei Black Mirror aqui, né? Porque ela não é uma série que segue uma cadência, uma sequência de episódios, tá? Cada episódio é uma história diferente e ele sempre tem relação com a tecnologia, tá? É sempre uma história relacionada à tecnologia. Black Mirror é espelho negro por conta da tela negra do celular. E são sempre os episódios, né? Eles sempre trazem problemas que são relacionados especificamente com as tecnologias, que é uma coisa que, como vocês sabem, está muito em voga, e sempre é possível que se relacione isso com a grande maioria dos temas de redação. Principalmente Enem, o EMA, acho que o FUVEST também investe muito nisso, os institutos federais como o IFP, o IFMA, o IFSE também no Ceará, tá, e sempre investe nesses temas. Então aqui são só algumas indicações, tá? Tem outras, podem mandar mensagem também, caso queiram, não sei, pra gente estar indicando isso aqui pra vocês. Meu número tá lá no grupo. Aqui só algumas músicas mesmo, caso vocês não conheçam, que é a passagem de você do Chico Buarque. Construção também do Chico Buarque, muito famosa. Metrópole do Legião Urbana também interessante, que seja ouvida. Terceiro do Plural do Engenheiro do Havaí, que também fala sobre manipulação, sobre uma questão bem poética, na verdade, sobre luta de classes e tal, e Partido Alto, na voz da Cássia Eller. Ela é composta pelo Chico Buarque, mas eu acho, é uma questão pessoal, eu acho mais bonito na voz da Cássia Eller, tá? Aqui, alguns livros também que vocês podem estar lendo, para melhorar a compreensão de vocês sobre como que isso pode ser, como que essas obras podem ser utilizadas e para aumentar mesmo o repertório linguístico, o repertório livresco, o repertório de ideias